Boa tarde, pessoal, tudo bem? Entrando para mais uma live da Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. E hoje a gente vai conversar com a Júlia Brasil, vamos falar sobre marketing imobiliário, falar sobre o uso das redes sociais para vendas aí, com a grande a empresa da Júlia, né, a Luxury, uma empresa especialista aí em anúncios, em marketing imobiliário para imobiliárias. Vou ter o privilégio de conversar com ela. Vamos convidando aí os seus amigos, seus colegas para conversar sobre esse assunto aí, que hoje, principalmente para as imobiliárias e para os clientes que querem vender imóvel, é imprescindível estar informado e está por dentro do que está acontecendo nas redes sociais. Deixa eu mandar o convite aqui pro pessoal. Vamos dar um tempinho aí, Júlia, para o pessoal ir entrando aqui. Vamos ver aqui que já recebi o teu convite. Vamos ver quem vai entrando. O pessoal tá entrando na live aí, bem legal. Só um minutinho, Júlia, que daí eu já vou começar aqui. Júlia entrando. Opa! E aí, Júlia, tudo bem? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo tranquilo. Vamos falar sobre marketing imobiliário hoje, redes sociais um pouco, então? Exatamente, falar um pouco sobre as redes sociais, como a gente usar elas a nosso favor, já que é uma ferramenta muito forte que a gente pode usufruir em vários setores, mas principalmente no imóvel. E hoje é muito bacana porque as redes sociais, a gente brinca que são gratuitas, ninguém paga para entrar. Só que toda vez que a gente tem algo gratuito, é porque nós somos o próprio produto. Então, é isso daí. Júlia, antes de iniciar, eu vou pedir para tu te apresentar a Luxúria aí, onde que surgiu, quando que vocês começaram, para o pessoal aí que está nos assistindo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, saberem sobre a empresa de vocês um pouco aí. Conta um pouco da história, para depois a gente entrar na nossa pauta da nossa live. claro, hoje a Luxury ela foi estruturada, já fazem mais de 5 anos, pensada para corretores e para o ramo imobiliário. Ela surgiu de uma ideia entre corretores que sentiam a necessidade de evoluir o mercado, evoluir a capacidade de criação de leads, de prospecção em outros meios. Então, o aspecto geral que ela foi criado foi para ajudar tanto corretores autônomos, tanto outras empresas, mas principalmente no ramo imobiliário, por a gente conhecer e ter essa necessidade. Hoje eu trabalho como Head de Marketing da Luxury. Eu ajudo as empresas, normalmente sou eu que converso e auxilio em algumas estratégias, em alguns momentos, as imobiliárias, para a gente conseguir, de uma forma mais prática, formatos de crescimento para cada imobiliária em específico. Hoje a Luxury já tem mais de 5 anos. A gente já atende imobiliárias em todo o país. A nossa sede principal fica em Curitiba, mas a gente atende no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a gente tem o prazer de poder conhecer o mercado cada vez mais, de poder
interagir com ele e de poder trazer novas estratégias, novas modalidades para o pessoal que está enxergando agora as redes sociais como realmente uma ferramenta de vendas. Então, sempre Legal. Pode falar. Nosso intuito é sempre começar a modernizar cada vez mais. A gente passou por uma situação extrema na pandemia, onde a gente teve um lockdown, onde a maioria das pessoas não pôde abrir seus escritórios físicos. Cada vez mais a internet virou um recurso e virou uma necessidade. Então, a gente quer tornar esse momento mais fácil para quem está se adaptando ainda, para quem está chegando agora e para quem pretende trabalhar focado em redes sociais. É isso daí. Uma coisa importante, né? Que o corretor e a imobiliária e até os clientes que às vezes assistem as nossas lives aí, é importante a gente saber dividir que o marketing imobiliário ele tem que ter uma estratégia online e uma estratégia offline, né? Então, a empresa de vocês trabalha basicamente com estratégias online, né? No qual são redes sociais, essa gestão de Google, toda essa parte aí, né? É isso? A gente trabalha com toda a parte digital. Quando necessário, a gente ajuda em estratégias de adaptação, treinamento no físico, justamente por a gente já ter especialistas no mercado que trabalham com nós. Então, a gente faz a parte no físico, mas a gente é mais focado no digital, na estruturação e no acompanhamento digital. Legal. E uma coisa que eu sempre tenho falado aqui tanto para os corretores quanto para as imobiliárias que vêm me perguntar, será que eu anuncio em rede social? Será que eu não anuncio em rede social? Aí eu faço a seguinte pergunta. Aqui em Porto Alegre a gente tinha os classificados da Zero Hora, né? Antigamente. Aí eu pergunto, há 15 anos atrás, se eu te perguntasse, o teu produto está nos classificados da Zero Hora ou não está? Se tu não estivesse nos classificados da Zero Hora, tu não estaria vendendo. Então, hoje, o corretor que não tem, ou a imobiliária que não tem uma estratégia online, não tem lá nem que seja um anúncio gratuito no marketplace, num OLX, que ele não anuncie no Instagram pessoal dele, né? Monte algum tipo de estratégia no Instagram e no Facebook dele, como ele está fora da Zero Hora há 15 anos atrás, né? A imobiliária que estava fora dos classificados da folha de papel lá 15 anos atrás, ela estava fadada ao fracasso, né? E aí muita gente questiona, mas é caro anunciar no Facebook, porque ele não pagou um anúncio de linha lá na Zero Hora 15 anos atrás, que a gente pagava por letras, pagava por linha, era um absurdo de caro. Então, se tu comparar o Facebook hoje ou o Instagram com isso, ele sai relativamente barato, né? A diferença é que hoje a gente consegue qualificar muito mais. A gente pode usar a plataforma para filtrar o cliente de uma forma mais fácil. Então, eu consigo um lead mais qualificado, eu consigo um lead mais certeiro. Então, às vezes, eu posso gastar mais, mas o meu retorno do investimento é muito maior. E ele também deve ser considerado. Às vezes, a gente só vê o valor final. Pô, eu investi tanto em uma campanha, mas qual foi o retorno que isso deu? E se não deu retorno, por que não deu retorno? A importância da gente conhecer o passo a passo de cada parte da rede social, porque às vezes não exige um investimento forte financeiro. Às vezes o investimento de tempo, de cuidado com a rede social é muito importante. Tu humanizar a tua rede social, tu estar presente nela, tu postar, tu trazer dicas, trazer diversas formas de conteúdo, faz com que tu aproxime o teu lead sem tu precisar investir tanto em tráfego. O tráfego acelera todo o teu crescimento, porque a plataforma, quando tu investe nela, tem interesse que tu cresça mais rápido. Mas tu tem a oportunidade de trabalhar ela, de fazer todo um trabalho dentro dela, sem precisar do investimento. É só realmente a gente pensar o que eu gosto de ver na rede social, como eu gosto de ser tratado dentro dela.
para a gente conseguir trazer isso para nossa realidade. Hoje, eu gosto de ver conteúdo, eu gosto de ver notícias? Sim. Então, provavelmente, o meu lead, o meu cliente, também gosta de ver isso. Então, eu forneço isso para ele como um conteúdo gratuito que faz com que ele se sinta mais confortável e queira, querendo ou não, estar perto da gente. Ele interaja mais, ele seja mais engajado. Então, as redes sociais não são apenas anúncios. Os anúncios te ajudam a impulsionar de uma forma extraordinária, mas tu consegue trabalhar ela de várias formas, humanizando e criação de conteúdo que vai te trazer uma alavancagem muito bacana. Exatamente isso. Então, o que tu sugere é que eu tenha uma estratégia, não só orgânica, que chama, né? Uma estratégia de clientes orgânicos, mas também uma estratégia patrocinada. Basicamente, é um mix que eu tenho que montar na minha rede social. Exatamente. Hoje não existe uma fórmula certa para ninguém. A gente precisa montar e adaptar ela justamente com o que falta. A gente analisar a rede social e a gente conseguir entender, ó, aqui eu preciso inserir mais conteúdo, aqui eu preciso realmente humanizar mais, aparecer mais. Porque cada cliente de cada imobiliária, cada região vai ser responsivo para algum tipo de atitude. Então eu preciso me adaptar àquela região, seja na serra, seja na capital. Eu preciso entender o meu público para mim me comunicar melhor com ele. Meu público é mais jovem, eu vou ter que ter uma fala mais jovem. Então, eu vou ter que fazer a estratégia adaptada para a região onde eu estou inserida. Legal, legal. E hoje, o que tu acha que o corretor e a imobiliária deve compartilhar? Conteúdo, dicas do mercado imobiliário, dicas da região que atua, anunciar só imóvel, que eu vejo imobiliárias que anuncia só imóvel, não anuncia conteúdo, não anuncia nada. Só imóvel, a rede social, tu entra ali, é um classificados, né? Tu acha que tem que ser um mix, ou, como tu falou, humanizar ela, botar os corretores falando, ou o cliente falando, dando depoimento? O que tu acha hoje? O que atrai mais o cliente e as pessoas para terem envolvimento com a rede social? Hoje é um conjunto. Tu necessita mostrar o teu imóvel, porque é o teu produto, tu precisa mostrar ele, mas se tu mostra todo ele, ele se torna, satura a tua rede social. O pessoal só vai entrar ali para ver imóvel. Então, ele só vai entrar quando tiver interesse naquilo. Ele não vai te acompanhar e não vai surgir um interesse através de um conteúdo. Então, compartilhar conteúdo, compartilhar dicas de região, dicas de culturais da cidade onde tu está inserido, trazer, olha esse espaço, olha a novidade que está surgindo em Porto Alegre. Agora tá para sair uma roda gigante. Tu mostrar isso pro teu lead, tu mostrar isso para quem está te assistindo, para eles conseguirem interagir de uma forma mais leve, de uma forma que eles queiram te acompanhar, porque eles estão recebendo alguma coisa de forma gratuita, que é o conteúdo, é o interessante para eles, é uma novidade que eles não sabiam, e mesmo assim, eles estão vendo o teu produto. A gente nota que muitas imobiliárias ainda têm, não, mas se eu ficar postando conteúdo, eles não vão dar bola pro meu produto. E é o contrário. Hoje a estratégia mais assertiva é sempre tu espalhar teu nome aonde tu puder. Se eu puder deixar meu nome em 10 locais diferentes, eu deixo meu nome nesses 10 locais, sendo, se eles colidirem com a qualidade do público que eu preciso. Então, por quê? Porque quanto mais o cliente vê o teu nome, mais ele se conecta contigo, mais aquilo fica na cabeça dele. Vamos supor, eu preciso de um imóvel novo e eu vejo um anúncio da RGI. A cada 2 minutos, não só sobre imóvel, mas com conteúdo. Eu vejo a logo da RGI em uma outra propaganda, em um outro momento, eu vou me acostumando. E quando eu precisar, automaticamente, eu já vou procurar pelaquela empresa, porque ela já está na minha cabeça. É quase que é psicológico da gente, a gente
procura o que a gente conhece, então a gente precisa trazer essa realidade. Às vezes a gestão de tráfego não é só anunciar um imóvel. Para gerar lead é muito bacana, mas eu preciso usar ela também a meu favor, espalhando a minha imagem. Então isso faz com que tua imagem cresça, tua marca cresça e o teu reconhecimento, que é uma das coisas mais importantes. A pessoa te reconhecer como especialista. O conteúdo faz isso, porque quando eu vejo que ele está compartilhando uma dica, quando eu vejo que ele está compartilhando uma dica, quando eu vejo que está compartilhando algo de especialista, eu automaticamente já penso para mim, ó, eles sabem o que eles estão fazendo, eles são confiáveis. E isso vai se normalizando e cada vez mais. Quando eu preciso, a RGI se torna um ponto onde eu posso procurar um imóvel com segurança, porque eles já me passaram, já me mostraram que eles sabem o que eles estão fazendo, eles já me passaram vários aspectos importantes. Legal. E então, resumindo o que tu falou, né, Júlia? Estar nas redes sociais melhora o meu relacionamento com o cliente. Basicamente é isso. Exatamente. E o que eu acho importante, né? Além de melhorar o relacionamento com o cliente, eu vejo por experiência própria, né? O cliente, eu, por exemplo, eu tinha uma franquia de uma empresa conhecida nacionalmente, acabei abrindo a minha marca aí faz 5 anos atrás, né, a Castel, lógico, quando tu abre uma marca nova que não é reconhecida, dá aquele frio na barriga do cliente que está comprando, né, do que uma marca que já está há 90 anos, 80 anos, 60 anos no mercado, que o Brasil todo já conhece, ou a cidade toda já conhece. Mas agora, quando tu está exposto e eles veem que tu é uma pessoa real nas redes sociais, que tu já está ali um bom tempo fazendo aquilo ali, o cliente sente uma segurança muito grande, como se estivesse negociando com qualquer outra empresa a nível nacional ou mundial até mesmo. É importante porque o cliente ele sente como se fosse teu amigo, então ele cria uma confiança. Quando ele te vê humanizado como pessoa, é muito bacana a relação que tu vê que ele cria com a gente, porque se a gente postar uma situação do dia a dia, ele vai ser responsivo, ele vai responder em relação àquilo, porque ele já sente teu amigo. Sabe? Se sentindo como amigo, ele vai se sentir mais confiante, ele vai querer interagir mais, ele vai ter a confiança de chegar em ti e perguntar sobre as dúvidas dele, sanar e realmente investir. Hoje, o investimento imobiliário, ele, querendo ou não, o pessoal tem um pé atrás. Não é um investimento de R$10 que eu faço. Imóveis têm um valor significativo. Então, eu preciso mostrar para o meu cliente que ele pode confiar em mim, que ele pode ter a segurança de que eu vou procurar a melhor estratégia para ele de investimento, que eu vou procurar a melhor oportunidade. Porque não adianta eu tentar vender um imóvel de 1 milhão se eu não passo segurança para o meu cliente. Tu pode ficar horas conversando com ele, se tu não passar a segurança necessária, ele não vai fechar o negócio. Porque ele não tem uma conexão contigo. Então a gente precisa criar a conexão e as redes sociais se tornaram uma ferramenta muito importante para isso. Hoje, uma campanha que dava errado lá atrás, quando a gente postava na 0 hora, demorava dias para te ter um retorno negativo, porque as pessoas precisavam comprar a 0 hora, e para ter um retorno sobre aquilo, demorava. Hoje, se tu faz uma campanha errada, tu consegue ter um retorno quase que instantâneo, porque o pessoal vai comentar, o pessoal vai responder. Então, a gente precisa utilizar isso a nosso favor. A gente já tem a resposta rápida, agora é só a gente construir um relacionamento de verdade. A gente mostrar a realidade da nossa empresa, a gente mostrar a realidade que a gente está inserido e que a gente é um ponto de confiança. E uma coisa importante que eu vejo, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham em outros ramos, até não no ramo imobiliário, né? Como é importante, eu vejo amigos que começaram a empresa há 1 ano, 2 anos atrás e até eles não investem muito em
em marketing pago, porque o negócio deles não é um produto que eles querem vender, mas eles querem um crescimento em redes sociais. Eu costumo falar para os meus corretores, né? Pô, tu fechou um negócio, tu vendeu, pega o Instagram do teu cliente, marca ele, porque tu marcando ele nos stories, por exemplo, tu tem um stories lá que tem 400 pessoas que assistem teus stories diariamente, né? Pega uma pessoa lá, por exemplo, em média 400 pessoas estão olhando meus stories diariamente. Tu pega lá, eu marco a Júlia, eu marco o cliente, eu estou fazendo uma propaganda gratuita para ti. E aí tu marca 2, 3 clientes, tu marca um casal que comprou o imóvel contigo nos stories, o casal reposta aquilo ali, ou compartilha nos stories deles, os amigos deles vão vir na hora te chamar, né? Vão vir na hora te chamar, é incrível, né? Então, isso daí é um marketing gratuito praticamente, que vira uma bola de neve, né? Tu vira uma bola de neve, um vai indicando o outro e tu vai crescendo. A gente diz, quando a gente tem um trabalho muito bem feito, a gente consegue efetivar realmente, o cliente sai satisfeito, ele pode nos indicar para 10 pessoas. Se a gente faz um trabalho que o cliente não fica satisfeito, ele vai reclamar, ele vai fazer uma reclamação para 100 pessoas. Então, a gente ter o network, a gente ter a capacidade de entender que trazer o reconhecimento do cliente, a gente dá os créditos para ele, faz ele se sentir, faz ele pertencer àquela empresa. Então, ele já se sente mais seguro, ele já se sente melhor, ele vai indicar. E quando ele não indicar, o amigo dele que viu uma publicação, que viu um stories marcando, que viu qualquer coisa relacionada, vai, mas se fulano comprou com eles, eu vou comprar também. Porque ali, ele não ia estar indicando, ele não ia estar compartilhando se não fosse um bom negócio. Então, a gente aproveitar esse momento que a gente teve a oportunidade de fechar uma venda para a gente trazer essa realidade para o cliente e a gente conseguir fazer ele ter o sentimento de pertencimento é maravilhoso. A gente consegue divulgar o nosso trabalho de forma gratuita, a gente consegue manter um cliente em carteira, porque ele vai querer comprar de novo. Quando ele precisar, ele vai lembrar daquela situação e vai te procurar. E além disso, tu consegue com que o amigo veja, com que o parente veja, e entenda que ali tem confiança sim, porque se fulano, que eles confiou na empresa, eu também posso. Eu também posso ir ali comprar um imóvel para Castel, porque eu entendi que o meu primo comprou um imóvel e para ele foi tudo ok. Então, todas essas situações trazem para um relacionamento e trazem sim para uma situação onde tu se torna confiável e a fidelização dele se torna muito mais fácil. Juliana, e uma questão que tu comentou ali no começo, tá? Sobre que o marketing imobiliário em redes sociais eu consigo medir os meus resultados. Como que eu consigo medir os meus resultados através das redes sociais? Alguns softwares fazem um trabalho um pouquinho melhor, mas as redes sociais te oferecem parâmetros. Ela consegue te ajudar dizendo, olha, tu tem um melhor resultado neste horário, tem uma melhor resultado dessa forma. Então, a gente consegue medir parâmetros. Alguns são um pouco mais técnicos, que talvez tu vai precisar da ajuda de um profissional para te explicar e te mostrar, não, olha só, aqui tu pode melhorar de tal forma, mas as redes sociais já te fornecem ferramentas que facilitam muito. Elas dizem, esse horário aqui, para te postar, tu vai ter um retorno muito maior. Então, a gente usar os insights do Instagram nos ajuda. Então, realmente, a gente precisa entender a plataforma, porque, como eu tinha comentado, hoje as redes sociais elas não são gratuitas. Quando eu não uso elas ao meu favor, eu sou um produto delas. Então, a gente sempre tenta lembrar isso para as imobiliárias. Se tu não usar ela a teu favor, tu vai virar só um produto. Então, tu pode usar ela como uma ferramenta de vendas, só que da maneira correta, trazendo conteúdo e trazendo relacionamento.
Legal, anotei aqui. Na verdade, eu diria, eu não sei se tu concorda comigo, se eu não uso as redes sociais a meu favor para fazer um marketing do produto que eu trabalho, eu acabo virando um produto ou um consumidor. Ou eu estou ali para consumir algo dos outros, Exatamente. né? Legal. E tu acha que com o uso do marketing imobiliário, o uso das redes sociais, eu acelero o ciclo de venda? Sim. Hoje tu tem as redes sociais te fornecem parâmetros e um funil de vendas muito bom, tanto em formatos orgânicos quanto pagos. Então, eu consigo acelerar, porque eu consigo chegar no meu cliente de forma mais rápida. A dificuldade que eu tinha antigamente de chegar no meu cliente, tentar trazer ele até a imobiliária para ele conhecer o espaço físico, ele já consegue ter essa noção no online. Eu já consigo filtrar meu cliente quando ele chega e me diz, olha, eu quero um apartamento de 2 dormitórios. Eu não preciso apresentar 3 apartamentos diferentes com características diferentes para que ele queira aquele imóvel. Não, ele já está me contando o que ele precisa na rede social. Eu só preciso aproveitar isso para se tornar mais próximo dele. Então, para te chegar no teu cliente, as redes sociais são muito mais fáceis. Legal. E hoje, qual que tu vê que quais são as maiores dificuldades, né, que as imobiliárias ou os corretores enfrentam no marketing imobiliário? A maior dificuldade, eu diria, que é a exigência da rede. Hoje, as redes sociais, quando tu quer ter uma relevância nela, elas te exigem. Então, elas exigem que tu tenha uma presença muito mais forte, elas exigem que tu tenha uma recorrência e tu esteja quase que instantaneamente para o teu cliente. Então, ele entrou em contato agora, eu respondo agora. Então, isso se torna uma dificuldade, porque o dia a dia de uma imobiliária é muito corrido. Tu pensa em 1000 coisas diferentes, tu tá captando, tu tá visitando obra, tu tá conversando com construtoras, tá fazendo novos negócios e aquilo se torna pesado. Então, a dificuldade de conseguir atingir o cliente é grande, porque a gente não consegue manter a consistência, a recorrência com tanta facilidade. Então, essa seria uma das maiores dificuldades. Às vezes, a dificuldade criativa também é um empecilho, porque eu não tenho a criatividade de todo dia estar criando, pensando em um conteúdo novo. E tu ter um suporte que possa te auxiliar nisso é muito importante. Alguém que já lide com isso todo dia e que enfrente, sim, bloqueios, mas que consiga quebrar eles de maneira mais facilitada. Às vezes, eu digo que às vezes o que qualquer cliente precisa é conversar. Tu precisa conversar com ele, entender a maior dor dele, mas normalmente a maior reclamação é: eu preciso muito estar alimentando a minha rede social, eu preciso estar muito presente. E isso eu não consigo, porque eu tenho uma vida muito corrida. Então a gente sempre tenta apoiar nesse local, onde a gente facilita e se torna um braço para ti. Alguém que tu consiga confiar, alguém que tu consiga conversar quando necessário, para tirar aquele peso de estar presente 24 horas. Legal, estou dando uma olhada aqui, a Spicu, eu não sei, manutenções aqui, comentou, deixa eu ver, acelera de forma exponencial o direcionamento para lugares e pessoas certas, isso é verdade, a Júlia comentou. Quem tiver pergunta, pode ir botando aqui, pessoal. Aí eles botaram também a dificuldade, na verdade, é não postar, porque toda rede social precisa de alimentação. Uma pergunta importante, tá? De quanto em quanto tempo o ideal porque tem gente que é chata na rede social também, né? Eu tenho alguns amigos ali que eu até paro de seguir, o cara vai no banheiro e bota tudo lá o que ele faz, né? Tu vai ver os stories dele, tem o dia dele nos stories, né? Ele vai no banheiro, ele bota, ele vai não sei onde, ele bota, é um saco, cara chato. De quanto em quanto tempo eu devo postar em feed, ou eu devo ser esse cara
dos stories que eu posto o meu dia todo. Que tu acha disso aí tudo? Toda recorrência depende do objetivo. Mas normalmente o recomendado é, no feed, posta uma vez por dia, 2 no máximo. Porque normalmente quando eu tô vendo meu feed e começa a vir 5 publicações da mesma pessoa, eu vou começar a me irritar com aquela pessoa. Vai começar, pô, de novo isso? Então a gente precisa usar o bom senso de, vou postar uma vez de manhã, posto outra vez à tarde, um pouco mais pro final. Os stories, normalmente, pela recorrência do nosso dia a dia, é bom a gente sempre começar amanhã postando. A gente começar eles de manhã, por quê? Normalmente de manhã a gente está indo para o trabalho, a gente está ocupado fazendo alguma coisa, preciso levar o filho para a escola, então quando eu pego o celular para olhar alguma coisa, eu preciso ver alguma coisa rápida. Os stories têm 15 segundos, então para mim acompanhar ele é muito mais fácil. Eu só clico ali e vou olhando. Se não me interessa, eu consigo passar. Então, de manhã ele tem um retorno muito melhor. Já publicações com conteúdo mais denso, à noite, quando a pessoa já saiu do trabalho, já está em casa descansando, normalmente tem um retorno muito maior. Porque a pessoa tem o tempo de chegar na rede social e acompanhar aquilo. Daí ela realmente tem o interesse de parar para ler, para acompanhar, para entender a notícia. Porque, então, posta mais de manhã nos stories, posta umas 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Porque quando se torna algo muito, muito pesado, acaba ficando chato. Eu, a cada 2 minutos que eu clico nos stories, tem aquela pessoa falando, eu tô fazendo isso aqui agora. Agora eu tô mordendo um pão. Agora eu tô tomando um gole de café. Aquilo começa a se tornar maçante pra gente. Porque, pô, e qual é o conteúdo? Qual é a interação? A gente tem ferramenta nos stories como lembretes, que a gente consegue botar eventos ali e botar para o pessoal lembrar. Então, a gente trabalhar mais ferramentas dentro dos nossos stories facilita. Quando a gente vai postar, tenta postar uma enquete. Porque pelo menos não é só alguém assistindo, é alguém interagindo contigo. Consegue conversar com a pessoa, sem ser uma forma direta, tu consegue ter um retorno dela, ela falando se gostou, se achou legal, dando uma opinião sobre alguma coisa que aconteceu no teu dia a dia, e não se torna aquela coisa chata de toda hora eu ter que ver, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então a gente usa o bom senso para postar nos horários certos e o conteúdo certo, e sempre tentando interagir. Legal. E corretor de imóveis? Corretor de imóveis, ele deve ter o perfil dele aberto, público, como empresa, ou deve ter o perfil fechado? Se ele trabalha o perfil dele como uma ferramenta, aberto. Agora, se ele trabalha o perfil dele como uma ferramenta e mantém ele fechado, acaba se tornando inviável. Às vezes o pessoal, não, mas é para instigar a curiosidade, do pessoal ter que entrar ali para poder acompanhar. Só que às vezes o pessoal vai começar a te seguir quando tu demora 3 dias para aceitar. O pessoal, mas eu segui essa pessoa porque viu uma coisa interessante tua e deixa de seguir. Porque acaba se tornando chato eu ter que ir lá seguir todo mundo. Às vezes a gente acompanha empresas que a gente nem segue, mas a gente gosta delas, quando a gente precisa, a gente acessa elas. Então, se tu Legal, pretende usar importante. como ferramenta de vendas, sempre o perfil público. E eu devo, na rede social, nos meus anúncios, eu devo sempre fazer anúncios, postagens, pensando no meu público-alvo, ou eu posso não ter um público-alvo? Eu posso um dia, por exemplo, como imobiliária, um dia eu anuncio Minha Casa Minha Vida, outro dia eu anuncio imóvel de alto padrão, outro dia eu anuncio imóvel lá na Zona Norte, outro dia na Zona Leste, ou vale a pena eu criar um público-alvo e ser especialista em uma região? Hoje, o público-alvo ele não é se vale a pena, ele é uma necessidade.
Para mim conseguir vender, eu preciso padronizar a venda. Eu preciso entender quem eu quero atingir, porque a linguagem de alguém que compra um imóvel na Zona Sul não é o mesmo da Zona Norte. A necessidade não é a mesma. Então, se eu estou vendendo um imóvel de alto padrão, eu me comunico de uma forma de alto padrão. Se eu estou vendendo um imóvel Minha Casa Minha Vida, eu preciso me comunicar de uma forma mais clara e, ao mesmo tempo, mais povo. Eu preciso me adaptar ao que eu estou vendendo. Então, se eu estou vendendo tudo, uma hora eu vou estar falando de uma forma, outra hora de outra, e a minha empresa não tem uma característica, ela não tem um padrão. E acaba, eu sou de tudo um pouco, mas eu acabo não sendo nada, porque eu não sou um especialista. Eu não sou um especialista em Minha Casa Minha Vida, eu não sou um especialista em alto padrão, eu não sou um especialista em nada. Eu acabo me tornando mais um dentro de vários. Então, quando eu tenho público-alvo, eu sei como falar, quando falar e com quem falar. Isso é muito importante. Porque se eu abrir a gama muito grande, eu vou falar para um monte de gente e um não vai entender no momento, outro não vai entender no outro, eu não vou me conectar com ninguém. Legal. Agora entrou o pessoal da C2S aí, agora até me lembrei de uma pergunta importante, né? Quando entra esse lead da rede social, quanto tempo que o ideal que eu atenda e responda esse lead? Né? Que o cliente entrou pela rede social, fez lá pela central de cadastros, entrou pelo WhatsApp, entrou pelo inbox, entrou pelo comentário. Quanto tempo é o ideal eu dar uma resposta para ele? O ideal é sempre nos primeiros 10 minutos. Porque se o cliente ele viu um anúncio, provavelmente ele vai ver o anúncio de outra imobiliária. Porque se o teu anúncio focado para imóvel atingiu ele, o de outra também vai atingir. Então, se ele está procurando por aquilo e se interessou, quem responder mais rápido ganhou o lead mais rápido. Então, se eu demorar 2 horas, um dia inteiro para responder um lead, acaba que ele vai perdendo interesse. Porque nesse meio tempo ele já mandou para as outras três anúncios que ele viu, ele já entrou em contato e ele já teve uma resposta. Então, ele já está sendo atendido. Quando eu entrar em contato, já não vai ser mais tão significativo o meu contato. Então, eu preciso, querendo ou não, ser instantânea. Como diz o Instagram, eu preciso ter esse contato. Ele me mandou, vou responder, porque ele precisa disso. Porque senão eu vou acabar perdendo meu lead para outra pessoa. Legal. Então precisa ser um negócio de bate-pronto, né? Porque Exatamente. eu vejo que às vezes o corretor vai dar retorno, ele dá retorno depois de muito tempo, o cliente nem lembra de qual imóvel que ele está se referindo, né? Então, ou já foi até visitar com outro, já agendou a visita com outro. Então, quanto antes a gente dá esse retorno, melhor, né? A experiência do cliente Exatamente. fica melhor também, né? A experiência do cliente, a gente sempre começa ela da estratégia de anúncio. Quando eu vou estruturar meu anúncio, eu já tenho que pensar na experiência que ele vai ter. Como ele vai visualizar o anúncio, o que ele vai ler primeiro, o que ele vai pensar quando ele lê, o que vai chamar mais a atenção dele naquele ponto, para a gente ir construindo. Porque eu preciso que o meu anúncio se destaque. Então, a experiência dele precisa ser pensada do início ao fim. Até depois da compra, tu continua pensando na experiência que o cliente tem. Continua dando um suporte, um pós-venda de qualidade. Porque isso fideliza teu cliente. Então, a experiência dele tem que ser levada em consideração em todos os pontos. Então, tu responder rápido é uma coisa que tu já surpreende teu cliente. Ele não está esperando. Mesmo ele querendo, ele não espera que tu responda com imediatismo. Quando tu chega e responde, tu nota que, tu é importante para mim, ele se sente importante. Sentindo importante, ele se sente mais próximo da empresa. Legal, Júlia, legal, bem legal mesmo. Pessoal, o Pluga também comentou aqui, o nicho tem que ser segmentado mesmo, perceba o maior resultado. Pisca entrou aí também.
Obrigado por essa aula, o Pisca botou aqui. É isso aí, Júlia. Então, assim, ó, a nossa live geralmente é 45 minutos que a gente faz, é uma live breve, aí, um bate-papo, né? Como última pergunta aí, eu gostaria que tu desse um recado aí. Qual é a tua principal dica aí referente a esse tema da nossa live de hoje sobre redes sociais, né? Para quem está pensando, quem ainda está em cima do muro, quem ainda não entrou, se vale a pena entrar. Eu não entro porque todo mundo está fazendo, ou eu vou fazer anúncio em jornal. Qual é a tua principal dica aí sobre as redes sociais e o marketing imobiliário? Olha, pode estar todo mundo fazendo, mas quando eu me esforço em inovar, eu vou me destacar. Então, procura inovar, procura ser novo nas tuas decisões dentro das redes sociais, procura estar presente e procura sempre humanizar. Assim como a gente gosta de um contato humanizado, nosso cliente também gosta. Ele gosta de poder conversar cara a cara com nós, ele gosta de ter todas essas etapas. Então, sempre tenta estar próximo. Quando tu mantém a pessoa próxima, ela vai estar sempre perto de ti por que precisar. Então, isso é muito importante. A gente manter o cliente próximo e sempre inovar. Fazendo. Mas se eu fizer inovando, eu vou me destacar. Eu vou ser diferente e eu vou ganhar o meu reconhecimento por isso. Legal. Então, eu vou te agradecer, Júlia, em nome da Rede Gaúcha de Imóveis aí. Mais uma vez, a tua presença, a presença da empresa de vocês, tá? Agradecer o pessoal que esteve online participando também conosco aí nessa live hoje. E a Rede Gaúcha é isso, a gente sempre vai trazer novidades, coisas que agreguem no dia a dia, tanto dos nossos clientes, quanto dos nossos corretores. Obrigado mesmo aí, Júlia. Eu que agradeço. Espero que continuem. E tem muita coisa para vir ainda na Rede Gaúcha, que realmente cada vez evolui mais. E é um prazer poder estar aqui conversando com vocês e poder contribuir de alguma forma. Obrigado, então. Só sair no xizinho que eu vou encerrar aqui com o pessoal. Abraço. Então tá. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa live da Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede do sul do Brasil. Então, você, empresário que tem uma imobiliária, você, corretor, que quer entrar na Rede Gaúcha, você, proprietário que está assistindo a nossa live, quer colocar seu imóvel em alguma associada para venda, somos 48 imobiliárias distribuídas em Porto Alegre e no litoral. Então, e Viamão também, Grande Porto Alegre. Então, estamos à disposição, podem contar sempre com a Rede Gaúcha. Um grande abraço e bons negócios a todos e boas vendas. Abraço, obrigado a todos que estiveram com a gente.